Fala galera, Edu Oliveira aqui, boa noite a todos, ótima segunda-feira. Estamos dando início a mais um programa Voz das Arquibancadas. Hoje um programa aí repleto de coisas bacanas. Teve o protesto da torcida do Corinthians lá no sábado, né? Nós cobramos aqui no nosso último programa que as torcidas do Corinthians estavam omissas e surtiu efeito, né? Porque as torcidas foram lá no CT, cobraram, o Luxemburgo foi lá conversar com integrantes das torcidas do Corinthians. A gente vai falar muito sobre esse tema, tem uma matéria super legal aí para vocês sobre essa situação, esse protesto. O Corinthians que joga hoje, daqui a pouquinho, o jogo do Corinthians aí começando, e o Corinthians que encara o Fortaleza, que é uma equipe incrível aí, Vojvoda fazendo um grande trabalho, jogo duro, e é uma oportunidade aí desses jogadores corresponderem, né? A essas pressões, porque senão a coisa só vai piorar. Mas nós vamos falar muito aí de Corinthians para vocês. E antes de nós começarmos a falarmos do nosso campeonato aí, Brasileirão Série B, Série A, tem muita coisa legal aí, eu gostaria aqui de agradecer a Michele Gianella, da TV Gazeta, onde me fez um convite, fiquei super feliz, super honrado em participar do Mesa Redonda, no dia 14 de maio agora, programa especial aí da Gazeta, Mesa Redonda aí, homenagem ao Dia das Mães também, né? E recebi esse convite da Michele Gianella, que foi algo inacreditável, fiquei muito feliz. Eu que sempre fui fã do trabalho da Michele Gianella, acho ela a melhor mulher apresentando o programa esportivo, igual ela apresenta o Gazeta Esportiva, para mim ela é a melhor. Então sempre fui muito fã do trabalho da Michele, do Gazeta Esportiva e do Mesa Redonda aos domingos, que eu sempre assisto. E de repente receber esse convite foi uma honra. Então queria agradecer aqui, Michele, muito obrigado pelo convite, estarei aí com vocês no dia 14 de maio, com muito prazer. Um grande beijo para você, a todos do Mesa Redonda aí. Muito feliz com esse convite para poder fazer essa participação. Estarei aí com muita honra, pode ter certeza que estou muito feliz. Gratidão a Deus, eu sempre falo acima de tudo, mas ter o nosso trabalho reconhecido, estar sendo visto por outras pessoas como a Michele Gianella é algo inacreditável. Isso só nos motiva e nos dá mais força ainda de continuar fazendo sempre o melhor, para que a gente possa justamente conseguir levar o nosso trabalho para outras pessoas poderem analisar e ver o nosso trabalho, que é um trabalho incrível que nós fazemos aqui, difícil pra caramba, fazer toda a produção, mostrar um conteúdo com qualidade para vocês. Então a gente se empenha ao máximo para poder mostrar um programa muito bom para vocês. E acima de tudo tentar representar a voz do torcedor, que é o mais importante. Mas, mais uma vez, estou muito honrado. Obrigado, Michele, a você e a todos da Gazeta Esportiva pelo convite. Então, dia 14 estaremos juntinho aí, tá bom? Grande beijo para você, Michele. Agora vamos falar aí do nosso campeonato, o Campeonato Brasileiro, né, que Botafogo na liderança. Quem diria? Quem apostaria no Botafogo? Tem alguém em casa aí que, se pudesse apostar, ter colocado uma grana lá, apostaria que o Botafogo na quarta rodada seria o líder do Campeonato Brasileiro com 4 vitórias? Eu ainda acho que é um cavalo paraguaio, né? Mas o Botafogo é líder e a gente também vai falar aí depois um pouquinho do Botafogo, que venceu o Atlético Mineiro por 2-0. Mas vamos dar início falando da Série B. Campeonato Brasileiro da Série B aí pegando fogo. A gente vai mostrar o resultado dos jogos da semana, tá aí, ó, do final de semana para vocês. E também a classificação depois. A rodada que deu início aí no sábado e nós tivemos Criciúma 2, Ituano 1, Mirassol 1, Vila Nova 1, Sampaio Correia 2, Juventude 1, Tombense 0, Avaí 1, Chapecoense 1, Novo Horizontino 1, CRB 1 e ABC 1. E teve também o jogo do Sport da Ponte Preta, tá aí, ó. Esse jogo, na verdade, foi no sábado. Esse que vocês viram agora são os jogos do domingo. Esse já de sábado. Não, perdão. Os jogos que vocês viram foram os jogos do sábado. E esse daqui já do domingo. Ponte Preta e Ceará 0-0. O jogo foi 11 horas da manhã. Que joguinho chato de assistir. Ponte Preta e Ceará 0-0. E Sport Recife 2, Guarani 0.
O Sport que, cara, faz uma campanha sensacional no ano. O Sport que é o time aí que está com menos jogos aí na Série B, está até lá embaixo na classificação, mas o Sport tem apenas 3 jogos. Então o Sport ainda vai crescer muito, eu acredito que o Sport tem tudo para voltar para a Série A. Coloca pra gente, Eric, por favor, a classificação da Série B para a gente analisar. Aí já está o final, né, a parte de baixo da tabela. Tem o início lá, Eric. Isso, boa. Ali, ó, o Criciúma liderando a Série B, né? Com 5 jogos e 4 vitórias. O Vitória da Bahia, quem diria o Vitória, hein? Vitória que até da Série C aí já foi. De repente aí no começo de Série B, fazendo um bom trabalho. Será que o Vitória sobe? Seria bom, né, ver o Vitória e Bahia de novo aí na Série A. Vitória aí com 4 jogos e 4 vitórias, vem na segunda posição com 12 pontos. O Vila Nova em terceiro lugar com 10, Guarani em quarto com 9. E ali na sequência, Botafogo de São Paulo com 9 pontos também. Depois o Atlético Goianiense com 8, Novo Horizontino com 8, Mirassol com 7, Ituano com 6, Avaí com 6, Chapecoense 5, Sampaio Correia 5 e a Ponte Preta que vem ali com 5 pontos e uma única vitória. A Ponte Preta que ganhou o Campeonato Paulista da Série A2 e na Série B não começa bem, apenas uma vitória ali apenas com 5 pontos. E aí já vem lá o Sport, reparem lá que o Sport tem 2 jogos, cara. 2 jogos só na Série B, Sport envolvido aí com a Copa do Brasil, teve a decisão lá da Copa do Nordeste, então o Sport acabou não jogando os jogos da Série B, mas o Sport vai subir muito ali, o Sport está ali na 14ª colocação, mas vai brigar lá em cima. Aí depois vem a Tombense ali com 4 pontos, o Londrina com 4, o Ceará na zona de rebaixamento com 4 pontos e apenas uma vitória, o Juventude com 3, o CRB com 2 e o ABC apenas com 1 ponto. Então essa é a classificação da Série B e os jogos aí que aconteceram, né? Como falei, a maior decepção para mim nessa Série B, nesse início, é a Ponte, que fez um trabalho incrível aí no Campeonato Paulista da Série A2, perdeu 2 jogos o campeonato inteiro e de repente na Série B já com 5 jogos e apenas uma vitória. A Ponte Preta não consegue emplacar. Então a decepção é a Ponte Preta e a surpresa o Ceará, né? Ver o Ceará na zona do rebaixamento para a Série B é surpreendente. O Ceará que tem uma bela equipe, é um grande clube, uma bela estrutura, e ver o Ceará brigando lá embaixo para cair para a Série C é complicado, hein? Porque a gente sabe aí os times que caíram para a Série C depois para voltar, para reestruturar o clube é muito difícil. Mas tem muita Série B ainda pela frente, né? Tudo é um início, tudo isso pode mudar, mas espero aí ver a Ponte Preta, que é um time que eu tenho um carinho grande, gosto da Ponte Preta, espero ver a Ponte Preta principalmente ali, brigando ali para voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Assim como o Botafogo de São Paulo, a gente torce, né, pelas equipes de São Paulo, para que possam fazer uma grande Série B. Já pensou? De repente volta a Ponte, entra o Botafogo de São Paulo, Novo Horizontino ali também, seria legal, né? A gente teria um Campeonato Brasileiro meio que Campeonato Paulista. Mas a gente sabe que é difícil, tem muitas equipes fortes ali na Série B, e a Série B é um campeonato difícil de jogar, né? Então, grandes times como Corinthians, Palmeiras, já caíram e sabe a dificuldade que é você jogar uma Série B. Mas não vamos nem lembrar dessas coisas de Corinthians aí na Série B, porque o Corinthians está na zona do rebaixamento também na Série A. E aí nós vamos mostrar aí para vocês agora os jogos que aconteceram aí no sábado e no domingo do Campeonato Brasileiro. Tá aí, ó, Campeonato Brasileiro que começou no sábado, com o Cruzeiro vencendo a equipe do Santos 2-1. Ê, Santos, hein? Será que o Santos briga para não cair? Esse time do Santos, olha, vai brigar para não cair, viu? Não é um time bom, não tem qualidade e o Santos é um sério candidato aí para cair. Embora tem tanto time ruim na Série A, tanto time ruim como o América Mineiro, por exemplo, que não é um time ruim, eu não sei o que acontece com o América Mineiro, tem bons jogadores no elenco, mas perdeu 4, o América não ganhou de ninguém, é o Lanterna, a gente vai mostrar daqui a pouquinho aí para vocês. Tá aí o Cruzeiro vencendo o Santos 2-1 e o clássico, né, Fluminense e Vasco, o Vasco que de uma forma até surpreendente para mim, começa aí o Campeonato Brasileiro jogando muito bem, principalmente os clássicos, né? O Vasco que vencia seu jogo ali por 1-0 e depois deu uma bobeira grande ali, o Vasco e o Fluminense acabou empatando e o jogo terminou 1-1. Aí nós já vamos passar agora para os jogos do domingo.
que tá aí, ó. Campeonato Brasileiro, o América Mineiro perdeu em casa para o Cuiabá. O Cuiabá venceu a sua primeira aí, ó, 2-1 para o Cuiabá, jogando em Minas. O que acontece com esse time do América Mineiro, hein? Um time que tem bons jogadores, tem até o Aloísio lá, o Boi Bandido, que joga bola nessa equipe. O goleiro do América é um goleiro muito bom. E o América não consegue, cara, não empaca. E o América Mineiro, que é um dos que estão classificados aí na Copa do Brasil, né? E aí vai falar, mas o América tá poupando? Eu não acredito. O América nem tem elenco para tudo isso, eles estão jogando com o que tem de melhor. Só que na Copa do Brasil vai bem e no Campeonato Brasileiro vai muito mal. E se o América não tomar cuidado, é um sério risco aí, corre um sério risco de ser rebaixado. Aí o São Paulo, né, que jogou muito bem, São Paulo Internacional, São Paulo venceu 2-0, uma equipe muito difícil de ser batida do Inter, e o São Paulo conseguiu jogar com intensidade. O Dorival tá dando um padrão e uma cara diferente para essa equipe. A gente tem os gols do São Paulo, daqui a pouquinho a gente vai falar do São Paulo, vai mostrar os gols, tem a entrevista do Dorival Júnior, mas São Paulo começa bem o Campeonato Brasileiro aí. E aí o Atlético Paranaense vencendo o Flamengo do Sampaoli, que é uma decepção, hein? E eu elogiei o Sampaoli pra caramba aqui, pelo trabalho que o Sampaoli fez lá no Santos. Sempre gostei do trabalho do Sampaoli. Ele fez um grande trabalho com aquela equipe do Santos que não tinha nada. E agora no Flamengo, com grandes jogadores, o Sampaoli não empaca. Ele chegou vencendo, mas depois não venceu mais. E aí, será que o Sampaoli também vai cair? Será que o Flamengo vai aguentar? Se o Sampaoli tiver mais 3 derrotas? Esse mesmo Flamengo, se o Corinthians vencer hoje o Fortaleza, que é o jogo da rodada, o Flamengo está na zona de rebaixamento, hein? Então, todo cuidado é pouco aí. Já pensou o Flamengo caindo para a Série B com esse elenco? Não acredito, tá? Não acredito. Acho que o Flamengo vai dar essa resposta, mas para o tamanho do elenco, para o investimento que tem o Flamengo, ver o Flamengo no início de Campeonato Brasileiro com 5 rodadas, correndo o risco de terminar a 5ª rodada na zona do rebaixamento, não dá, né? E aí, na sequência, a gente já pula para o Bahia, que enfrentou o Coritiba. Coritiba, que é um sério candidato a cair. Esse time do Coritiba é muito ruim, é muito fraco. O time do Coritiba, olha, é desesperador assistir jogos do Coritiba. Péssima equipe, um elenco frágil, e o Coritiba é um dos que provavelmente vai cair aí. Eu já cravo, ó, na 5ª rodada, hein? Grava esse programa aí no final da rodada, lá no final da 38ª rodada do campeonato lá, a gente volta a falar sobre isso. Mas eu cravo aqui que o Coritiba é um dos que vão cair. Tá? O Coritiba é um dos que vão cair. Tô falando isso na 5ª rodada, hein? Que depois, quando estiver faltando 4, 5 rodadas para acabar o campeonato, aparece um monte de gente falando aí, ó. Ah, eu acho que quem vai cair é fulano. Aí é muito fácil. Tem que falar no início, acompanhar no início, que a gente corre o risco de errar e tá tudo certo se errar, a gente vem aqui também e fala, mas o Coritiba é um dos que, para mim, é um dos rebaixados. E no final do campeonato a gente volta a falar sobre isso para ver se a gente tinha razão ou não. Aí o Botafogo, líder Botafogo, o cavalo paraguaio, tá? É outra coisa que eu não tenho medo de falar, é um cavalo paraguaio, não vai permanecer aí como líder do campeonato. Ó, estamos na 5ª, na 10ª rodada, vamos ver onde o Botafogo vai estar. 4 jogos, 4 vitórias, tem que respeitar, tem que respeitar. Botafogo ganhou 4 jogos, jogando bem. Botafogo fez uma bela partida ali contra o Atlético Mineiro, ganhou, mas é um cavalo paraguaio. Vai brigar ali, talvez por Libertadores? Pode ser que sim, mas não vejo o Botafogo com essa força para poder conquistar o brasileiro. Brasileiro esse que, de novo, pelo jeito, vai cair na mão do Palmeiras, né? Porque o Palmeiras, o que joga de bola, é inacreditável. E aí tem corintiano que fica bravo, né? Quando a gente elogia o Palmeiras. Mas, cara, não tem o que fazer. Tem que elogiar, essa equipe do Abel Ferreira é fantástico, cara. O cara coloca os reservas, ganha. O cara mescla, ganha. O cara põe os meninos, ganha. O cara entra com os titular, atropela. Vai falar o que do Palmeiras? Infelizmente, para as outras torcidas aí, para os outros clubes, é a realidade. A melhor equipe do futebol brasileiro e muito provavelmente é o fortíssimo candidato a levar mais um título do Campeonato Brasileiro. E não só o brasileiro, a Libertadores, o Palmeiras também vem muito forte. Então, Palmeiras que venceu o seu jogo ali de 5-0, cara. Quem ganhou do Goiás aí de 5-0? Puxa aí você em casa, depois pesquisa aí no Google, qual foi o time grande que foi lá na Serrinha jogar com o Goiás e ganhou de 5-0? Não me recordo de nenhum. Não me recordo do Goiás tomar 5 jogando dentro de casa.
E aí o Palmeiras vai lá com toda a autoridade, intensidade e faz 5-0. Tem que respeitar, tem que tirar o chapéu para esse cara chamado Abel Ferreira, o melhor técnico do futebol brasileiro. Esse português é bom demais, cara. Esse português é muito bom. E eu já tinha falado alguns programas atrás. Seleção brasileira fica correndo atrás de Ancelotti, falando agora até em Fernando Diniz. Pô, o Fernando Diniz, beleza, faz um trabalho legal ali com o Fluminense, mas daí você ser técnico da seleção, meu irmão, aí é um passo gigantesco e acho que o Fernando Diniz não é o nome certo e muito menos acho que ele está no momento de assumir seleção brasileira. Acho que precisa mostrar muita coisa. O Fernando Diniz que não ganhou nada, cara. Não ganhou nada. Qual o grande título na carreira do Fernando Diniz como técnico para ganhar uma seleção brasileira? O único que eu vi indo para a seleção brasileira lá foi o Dunga, que nunca nem treinador na vida foi e ganhou o cargo de seleção brasileira. E como que o Dunga foi na seleção? Precisa nem falar, né? E aí vai colocar, e agora alguns da imprensa falando, Fernando Diniz, vocês estão de brincadeira, vai buscar o Abel Ferreira, vai buscar o português, coloca ele lá na seleção brasileira, que aí vocês vão ver uma seleção brasileira, pelo menos com muita vontade. Pelo menos com muita vontade, que com o Abel Ferreira, meu irmão, não tem essa. Se ele tiver que colocar o Neymar no banco, ele põe. E é a mesma coisa o Luxemburgo. Gosto muito do trabalho do Luxemburgo, sempre elogio. O Luxemburgo já pediu o Luxemburgo no Corinthians há muito tempo. Luxemburgo é um cara que não tem medo. Que se ele tiver que colocar jogadores no banco, ele vai colocar. E muito provavelmente hoje o seu Yuri Alberto vai para o banco. Então, Luxemburgo e Abel Ferreira, hoje no futebol brasileiro, para mim são os caras que mais têm peito para bater de frente com qualquer jogador. E ver o Abel Ferreira na seleção brasileira seria aí uma coisa incrível. Mas será que a CBF tem essa capacidade? Vamos aguardar para ver, né? E ali o último jogo da rodada, né? Que foi o Grêmio e o Bragantino, jogaço de 6 gols aí. Grêmio 3, Bragantino 3. Esses foram os jogos do Campeonato Brasileiro, tá? E agora a gente vai mostrar para vocês aí, depois da quinta rodada, a classificação. Que tá lá, ó, o cavalo paraguaio Botafogo, com 4 jogos e 4 vitórias, 12 pontos conquistados. Seguido ali pelo Palmeiras, que é questão de tempo para tomar essa liderança, com 4 jogos e 3 vitórias. Depois o Cruzeiro, hein? O Cruzeiro que começou mal o campeonato, não tem tantos grandes jogadores no elenco. Até acreditava que o Cruzeiro ali sem investimento pudesse ser aí um dos que poderiam estar brigando aí de novo para cair para a Série B, mas nesse início de campeonato o Cruzeiro reage e vence a equipe do Santos. Frágil equipe do Santos essa, que é um dos fortes candidatos a cair. O Cruzeiro já está ali, ó, na terceira posição, com 4 jogos e 3 vitórias. Depois vem o Fortaleza, do Vojvoda. Cara, o que esse cara faz no Fortaleza há alguns anos já é incrível. O Fortaleza jogando muita bola. Esses dias atrás aí ganhou, meteu 6 aí na competição sul-americana. Então, cara, o Fortaleza vem forte e hoje vai dar muito trabalho pro Corinthians, hein? Se esses jogadores, essas carniças do Corinthians, esses mortos não reagirem, o Fortaleza atropela, meu irmão. Mas eu espero de verdade que o Luxemburgo consiga dar uma injeção de ânimo aí nesses jogadores, comece a colocar os meninos para jogarem, porque pode ter certeza que vai ter muito mais vontade do que tem Yuri Alberto, do que tem Gil, do que tem Balbuena, do que tem Paulinho. A gente vai falar ainda muito do Corinthians aí e desses jogadores mortos que não representam a camisa do Corinthians. E ali na sequência a gente vê o São Paulo, né, que venceu o jogo contra o Internacional e pulou ali para a 5ª colocação com 4 jogos e 2 vitórias. Aí na sequência tem o Fluminense com 7 pontos, o Grêmio com 7, o Inter com 7, o Bahia com 6, o Atlético Paranaense com 6, o Vasco com 5, o Bragantino com 5, Cuiabá, que venceu sua primeira ali, fora de casa, ganhando justamente do América Mineiro, também com 4 pontos. E aí, na outra parte da tabela, aí, ó, já vem o Santos com 4 jogos, com 4 pontos e 1 vitória. O Santos muito provavelmente vai brigar seriamente aí para não cair. E aí você vê, né? Olha essa sequência, 14º, 15º, 16º e 17º. Santos, Atlético, Flamengo e Corinthians. Quem imaginaria que praticamente aí com 4 rodadas de campeonato a gente fosse ver os 4 grandes aí brigando praticamente lá embaixo, já na zona do rebaixamento. Que ali tem o Atlético com 4, o Flamengo com 3, o Corinthians com 3. E aí entra
nesse momento, o Corinthians na zona do rebaixamento. Por isso que a vitória contra o Fortaleza é de extrema importância para o Corinthians dar um salto ali na tabela e empurrar justamente o Flamengo ali momentaneamente para a zona do rebaixamento. Corinthians com 3 pontos, o Goiás com 3, Curitiba com 1, que para mim é um dos que já caiu. Na 5ª rodada eu tô falando isso, hein? Vou pegar depois esse vídeo aqui, lá no final da rodada, e vou colocar na 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, na verdade nem 5ª, né? Na 4ª rodada ali do Campeonato Brasileiro, eu, Edu Oliver, cravo, Curitiba rebaixado. Curitiba é um dos times que já está rebaixado no Campeonato Brasileiro, me cobrem depois. E ali o Lanterninha América Mineiro, né? Com nenhuma vitória, nenhum ponto, e 4 derrotas em 4 jogos. América Mineiro, que se não ficar esperto, não adianta você ir bem na Copa do Brasil, não. E depois correr no Brasileiro, a gente já viu muito time fazendo isso, indo bem em outras competições, e depois querendo recuperar no Brasileiro, já era, meu irmão. Aí não tem mais como. Então, o América Mineiro precisa abrir o olho aí para não ser rebaixado, junto com o Curitiba, que para mim é o primeiro time aí já rebaixado no Campeonato Brasileiro, com 4 rodadas, hein? Agora vamos dar sequência aí falando dos gols, né? Vamos mostrar aí o Cruzeiro que venceu o Santos por 2-1 e tá ali, ó, dentro do G4. Vamos acompanhar os gols dessa partida entre Cruzeiro e Santos. E aí, Eric, depois eu já vou pedir para você, já coloca os outros gols também, tudo na sequência. Tá aí o primeiro gol do Cruzeiro aí, ó, golaço ali, ó, cruzamento na esquerda, e o Wesley fez o gol, né? Na verdade, ele fez os 2 gols do Cruzeiro. Esse foi o primeiro aí, gol do Wesley. Aí na sequência a gente vai mostrar Vasco, Botafogo, São Paulo, Palmeiras, os gols, e depois a gente vem fazendo análise. Tá aí o gol de empate do Santos, do menino Ângelo. Ângelo que fez ali, deu uma sobrevida ao Santos, belo passe, e o gol do Ângelo na saída do goleirão ali. Tá aí mais uma vez o gol do Ângelo, o golaço, né? E aí o Cruzeiro já na virada, Matheus Vital, que é ex-Corinthians ali, participa da jogada, e o Wesley faz o gol ali no rebote do goleiro do Santos. Cara, me incomoda muito essa coisa de goleiro ficar rebatendo, espalmando bola pra dentro da área, pô. Quem já foi goleiro sabe disso daí, goleiro tem que espalmar pro lado, cara, não é pra dentro da área. O goleiro do Vasco fez isso, o Fluminense empatou. O goleiro do, espalmando pra dentro da área, cara. O goleiro tem que espalmar pro lado. E ali o Cruzeiro acaba vencendo. Agora já estamos vendo aí o jogo do Vasco e do Fluminense. Tá aí a bobeira do goleirão Fábio e o Pedro Raul fazendo 1-0 pro Vasco. Fábio, um baita goleiro. Esse jogo do Diniz de fazer todo mundo sair jogando com os pés, isso às vezes não dá certo, né? E o goleirão Fábio ali foi traído justamente por esse sistema. Foi querer sair jogando e acabou falhando, e o Pedro Raul fez ali 1-0. E aí o Fluminense já vai empatar o jogo com uma bela jogada do Germancano ali de voleio, goleiro espalma, e na sequência o jogador do Fluminense ali faz o gol, Lima. Tá aí o Lima fazendo o gol de empate, mais uma vez o goleiro espalmando a bola para dentro da área, cara. Tá difícil o goleiro, hein, no futebol brasileiro, hein? Tá difícil. Agora aí já Botafogo e Atlético Mineiro. Botafogo fez uma belíssima partida e o Vitor Sá vai fazer o primeiro gol aí do Botafogo. Esse menino joga bola, hein? Olha que golaço desse menino, hein? Vitor Sá. Belo destaque aí da equipe do Botafogo. Gol de letra, cara. Golaço. O que o seu Romero tentou fazer na Libertadores, né? Mas aí, Romero, né? Deixa pra lá. E ali mais uma jogadaça desse menino que joga muita bola. Faz o cruzamento para o Matheus Nascimento ali no rebote, pegar e dar números finais ao jogo, fazendo 2-0 para o Botafogo. Tá aí mais uma vez. Jogadaça, hein? Bom de bola esse menino, hein? Vale a pena ficar de olho nele aí. Vitor Sá. E ali o Matheus Nascimento fazendo 2-0 e dando números finais. Aí já estamos no jogo de São Paulo. São Paulo Internacional. São Paulo conseguiu esse pênalti aí. A bola claramente bate na mão do jogador ali do Internacional. E o Luciano vai perder o pênalti, mas vai fazer no rebote, né? Luciano, que para mim eu sempre falo que é um jogadorzinho. Não vejo nada demais, foi reserva por tudo que é time que passou. Mas no São Paulo ele tem os seus lampejos, né? Quando não mais reclama do que joga, acaba fazendo gols. E tá aí o golaço do Pablo Maia, né? Menino aí da base aí de São Paulo. Que golaço, cara.
Acho que foi o gol mais bonito aí da rodada do Campeonato Brasileiro. Golaço, tirou do goleiro e fez ali 2-0. São Paulo que a gente falou aqui no início do programa, né? Que começou a ganhar uma cara com Dorival Júnior, está conseguindo aí dar um padrão para essa equipe de São Paulo, embora não veja o São Paulo brigando por título brasileiro. Acho que está distante ainda da realidade de ser uma grande equipe para poder lutar pelo título, mas começa o campeonato bem, né? E aí o Dorival Júnior deu uma entrevista coletiva, vamos acompanhar o que o Dorival falou após o jogo. E essa foi a melhor atuação do São Paulo sob o seu comando, e já tem a cara do Dorival Júnior, algumas coisas do Dorival Júnior? Primeiro, assim, foi um jogo muito difícil, uma equipe que com certeza vai estar brigando do meio da tabela para cima, inclusive por posições importantes na competição. O Internacional é uma equipe que merece muito respeito e foi assim a partida, muito disputada, muito brigada. É natural que nós tenhamos enfrentado uma equipe que, sob o comando do Mano, já vive um outro momento, um pouco diferente daquilo que a nossa equipe vem tentando construir. Eu acho que foi uma boa apresentação. Tivemos, naturalmente, algumas dificuldades, principalmente na primeira etapa, onde a flutuação, tanto do Patrick quanto do Maurício, dificultavam muito a nossa marcação, e, com isso, criavam uma linha de passe interessante, que, quando eles giravam, eles já estavam praticamente sempre buscando um jogador ali para uma tabela ou uma bola enfiada. Mesmo assim, eu acho que o nosso comportamento foi muito bom. Mais uma partida que nós não tomamos gol, e isso é fundamental para a nossa sequência. Eu fico feliz com tudo isso. Eu acho que ainda demanda tempo para que tenhamos assim alguma coisa mais palpável em relação àquilo que está sendo apresentado. Mas eu sinto que os jogadores estão... O primeiro tempo foi um jogo mais pegado mesmo, e o São Paulo acabou ali tendo dificuldades e foi encontrar o seu gol ali praticamente já de pênalti, já dos 30 minutos em diante. É aquilo que eu falo, né? Eu, particularmente, e sem clubismo nenhum, tá? Eu, particularmente, não vejo o Dorival Júnior como esse técnico que muitos colocaram ele num patamar como se ele tivesse virado Guardiola. A gente já viu o trabalho do Dorival Júnior anteriormente no São Paulo, trabalhos que começaram até bem e depois a gente viu que desandou. Então ainda quero esperar um pouco ainda para ver esse trabalho do Dorival, mas não vejo o São Paulo como um favorito aí ao título brasileiro, muito pelo contrário, acho que dá sim, o São Paulo tem time, tem elenco para brigar ali por uma vaga na Libertadores ou na pré-Libertadores, mas para poder ser campeão brasileiro, esquece, não dá, mas o São Paulo começa bem o campeonato e tá lá brigando ali, já está na 5ª posição ali, nós mostramos na classificação, na porta do G4 ali. Então esse foi o São Paulo, esse foi a entrevista do Dorival Júnior, e agora na sequência a gente já vai colocar o melhor time do Campeonato Brasileiro, ou o melhor time do Brasil, né? Que é o Palmeiras, que enfiou 5-0 no Goiás. Acompanhe os gols do Palmeiras e na sequência tem a coletiva do Abel. Tá aí o primeiro gol do Palmeiras marcado pelo Arthur. Arthur que voltou bem, né? Voltou bem aí fazendo gols pela equipe do Palmeiras, fez um belo campeonato no Bragantino. O Palmeiras comprou o Arthur muito mais caro do que quando vendeu, mas o Arthur está aí dando resultados. E aí está o segundo gol, já o gol contra, do Sidmar. Sidmar que fez o gol ali contra para a equipe do Palmeiras, 2-0. Palmeiras mandou no jogo, cara. O Palmeiras não sofreu em momento nenhum. E ali o terceiro gol numa falha ali do zagueirão, né? Foi querer cobrar rápido ali. O zagueiro dormindo e o Rafael Veiga, oportunista, foi lá e fez o terceiro gol. Que lambança, hein? Que lambança. O zagueiro tocou para trás e o Rafael Veiga acabou fazendo ali o terceiro gol. E aí nós já vamos ver o quarto gol do Palmeiras, do Hendrick. Belo cruzamento ali e o Hendrick fazendo o quarto gol. Matando praticamente o Goiás. Já tinha matado com 2-0, já tinha matado o Goiás. E ali o quarto gol já do Hendrick,
para o Palmeiras. E o quinto gol aí nós vamos... Nesse primeiro lance parece nem que a bola entrou, né? Só que depois no outro ângulo aí dá para ver que claramente a bola entrou e o Dudu marcando o quinto gol do Palmeiras. Tem uma outra imagem aí que vai mostrar, essa daí, ó. Claramente a bola bate lá dentro, É que o GC ficou ali na frente, mas a bola claramente entra. Então o Palmeiras vence ali por 5-0, dá um chocolate. Tá aí de novo, ó. Obrigado, Eric. Vai colocar pra gente, acompanha aí, ó. A bola literalmente, ó lá, bate lá dentro. E o Palmeiras faz aí o quinto gol. Obrigado, Eric, nosso diretor aí, atento, já mandou pra gente aí o gol sem o GC. E o Palmeiras vence bem, com autonomia, e o Abel Ferreira, cara, por mim eu colocaria 20 minutos o Abel Ferreira falando aí, porque é engraçado as coletivas dele, e aí o Abel foi até um pouco ali, né, não sei se exagerado seria a palavra certa, mas o Abel pregou muito respeito, porque a torcida do Palmeiras começou a gritar olé, 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 e aí o Palmeiras na sequência fez o quinto gol, quando a torcida gritava olé, 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 o Palmeiras fez o quinto e o Abel falou que não gosta disso, que ele gosta que respeita o adversário, que prefere que a torcida cante as músicas da torcida, porque isso também mexe com os jogadores ali dentro, e ele não gosta que o jogador fica tocando só para poder a torcida continuar gritando olé. Acompanha aí, figuraço Abel Ferreira, acompanha a entrevista dele aí. Vitória maiúscula do Palmeiras, e no quarto gol, a torcida gritando olé, olé, pé em pé, até saiu o gol do Hendrick, se eu não me engano. E você vira para o banco e faz um sinal. Pá, não sei, eu queria entender esse simbolismo e a opinião sobre o grande jogo do Palmeiras hoje. É assim, eu venho habituado a uma cultura diferente. Eu não gosto, isso para mim é desrespeitar o adversário. Quando o nosso time está com a bola e o nosso torcedor está a dizer olé, olé, para mim isso é desrespeitar o adversário. Eu prefiro que o nosso torcedor, mas o nosso torcedor é soberano e tem a decisão de fazer aquilo que ele quer. Eu prefiro que continuem a puxar para a nossa equipa, a cantar os nossos cânticos, as nossas músicas, e por isso foi que eu disse. Eu particularmente não gosto disso, até porque depois os jogadores começam a entrar numa de só tocar a bola, a fazer posse, e eu não gosto desse jogo. O jogo de posse sem intenção, onde os jogadores vão para todo lado, correm para todo lado e só ficam a tocar a bola. Eu não gosto desse jogo, e quando existem esses olés há essa tendência de fazer um jogo muito passivo, muita posse, muito passivo. Eu não gosto por essas duas razões, porque eu gosto de um jogo com golos, temos que fazer o maior número de golos possível, e porque gosto de respeitar todos os adversários e na minha opinião, quando uma torcida está a cantar olé, olé, para mim é desrespeitar o adversário, e para mim a melhor forma que nós temos de respeitar o adversário é continuar a jogar, a continuar a fazer golos, a continuar a levar a bola para a área, o máximo que nós conseguirmos. É assim que eu entendo o futebol. E a outra? Não, jogo que se previa difícil, a grama estava bem alta, na Europa a grama tem que estar baixinha, é obrigatório determinadas regras. Previa que na segunda parte, se estivesse 11 contra 11, pudesse querer intensidade, mas a verdade é que eu acho que nós hoje fisicamente teríamos que estar melhor que o nosso adversário, pelas viagens que ele teve. Eu disse isso aos nossos jogadores. Eu não podia admitir que o Palmeiras, com mais um dia de descanso, não tivesse mais força física e mental do que o nosso adversário, e que eles tinham que quebrar se não fosse na primeira, na segunda parte. Entramos muito bem no jogo até os 25 minutos, 20-25, grande jogo, grande dinâmica com bola, fazer a bola chegar à zona do golo. O adversário reagiu e muito bem, logo a seguir ao golo empurrou-nos para a nossa defesa e nós tivemos que defender ali até, basicamente quase que até ao final da primeira parte. Depois da expulsão o jogo tornou-se muito mais simples e fácil para nós. Os jogadores sabem o que é que nós temos que fazer quando estamos em vantagem numérica em relação ao adversário, e foi uma vitória, como disseste, muito bem conseguida, de uma equipa consistente, e isso é que define as boas equipas, é consistência, isso é que define. Tá aí, o Abel Ferreira falando. Cara, eu gosto demais das entrevistas dele, pode ver que a gente até deixa estender um pouquinho as entrevistas do Abel, porque ele é o melhor técnico do Brasil. O GC tá até ali, ó, o melhor técnico do Brasil, ponto de interrogação, o melhor técnico do Brasil, Abel Ferreira.
cara, ele é sensacional. E ali ele fala exatamente aquilo que nós estávamos falando, né? Que ele não gosta dessa coisa de olé, olé, olé. Foi ali do terceiro pro quarto gol que o Palmeiras fez, a torcida gritava olé, e ele não gosta, que a melhor forma de respeitar o adversário é indo pra cima. E ele é tão sincero, cara, que você vê que como que é a visão de um treinador, quando o cara é bom, a visão do treinador, né? Ele falou até isso para os jogadores no vestiário, que seria inadmissível a equipe dele não correr mais e não se entregar mais do que a do Goiás, que vinha numa série de jogos ali, tendo um descanso a mais, né? Um dia de descanso a mais. Então, esse é o diferencial do técnico Abel Ferreira. O cara é diferente, o cara é muito bom, o cara consegue motivar os seus jogadores. Há anos fazendo isso e todo o grupo compra a ideia do Abel Ferreira. E como seria legal ver esse cara na seleção brasileira? Como seria legal? Abel Ferreira, ó, parabéns. Você é muito bom. Você é o cara, Abel. Agora vamos falar do Corinthians. Coringão. Pelo menos hoje não cheguei aqui no programa bravo, nada, porque o Corinthians perdeu mais uma. Ainda vai jogar. Tá começando o jogo aí daqui a pouquinho. E eu já corro aqui direto para a Arena Corinthians lá, hein? Vou estar lá acompanhando esse jogo. Então o Corinthians, cara, que fez aí a torcida do Corinthians, e nós cobrávamos aqui o protesto, né? Porque precisava ter o protesto. O Luxemburgo, na semana, até falou, se pudesse fazer um pedido para a torcida do Corinthians, que não fossem ao CT protestar, porque os jogadores precisavam desse momento de força. Mas não adiantou. Não que o Luxemburgo não tenha voz com a torcida, tanto tem que o Luxemburgo foi lá, foi recebido por líderes das torcidas organizadas e muito bem recebido pela torcida do Corinthians. Luxemburgo que é muito bom. Caras, tem um cara que ficou feliz com a contratação do Luxemburgo, sou eu. Porque mesmo quando o Corinthians falava em outros nomes, eu já falava aqui, Luxemburgo, Luxemburgo, Luxemburgo. Graças a Deus deu certo. Muito feliz, Luxemburgo. Você é muito bom. Você é o cara que vai revolucionar esse elenco do Corinthians. Vai ter muito trabalho, viu, Luxemburgo? Porque você tem muito cara ruim nesse elenco. Tem umas carniças aí nesse elenco que aos pouquinhos eu tenho certeza que você vai mandar raspar o gato, né? Como diria na gíria ali do futebol. Raspa o gato, meu irmão. Isso pra Gil, pra Balbuena, pra Paulinho, daqui a pouco pro Fábio Santos, que até gosta do Fábio Santos. Acho que o Fábio Santos tem uma história linda no Corinthians. É um cara que tem muita raça, mas também já não dá mais. Mas aí quando você olha pro banco e vê Matheus Bidu, aí você fala, meu Deus do céu, vai o Fábio Santos mesmo. Mas não dá mais. Caras como jogadores, depois tem até ali a relação de idade de jogadores do Corinthians, jogadores acima dos 35 anos. Enfim, mas a torcida do Corinthians foi lá, fez o protesto, deu seu recado e a gente vai ver daqui a pouquinho como isso vai resultar dentro de campo. E ó, o Yuri Alberto muito provavelmente vai pro banco, e tem que ir pro banco, tá? Tem que ir pro banco, pra achar que tá mais pra ator de novela, tá mais pra modelo do que pra jogador de futebol, meu irmão. No Corinthians tem que jogar, tem que dar carrinho, tem que ir pra cima, tem que mostrar vontade. Entendeu? E você não vem jogando nada, 9 jogos sem fazer gol, tem que ir pro banco mesmo e dar oportunidade pros meninos. Mas vamos acompanhar aí o protesto da torcida do Corinthians que teve lá no sábado e fez barulho, e o Luxemburgo foi lá conversar com eles. Acompanha aí, tem as imagens para vocês e a gente vai falando aí para vocês como que foi. Aí a torcida do Corinthians exigindo a saída do Luan. Tem até o menino ali no caixão que é o Ivo, né? O amigo nosso aí, Ivo. O Ivo é a figura, cara. Esse cara é muito resenha. Ele simbolizando o Luan morto. Ali o menino dentro do caixão é o Ivo. Amigo nosso aí, Ivo, diretor aí da camisa 12. Tá ali, ó, simbolizando a morte do Luan. Olha lá o velório do Luan. Camisa 12 é sensacional, os caras têm umas ideias fantásticas para fazer essas coisas, cara. E tá ali, ó, o Luan, né, simbolizando o Luan morto dentro do caixão. Tá ali o Gaviões, camisa 12, Estopim, Pavilhão 9, Coringão Chopp, tinha até o pessoal da Fiel Macabra ali. Parabéns a todas as torcidas do Corinthians, cara, parabéns. Ali, ó, ou joga por amor ou joga por terror. Tá aí, ó, a torcida do Corinthians cantando um hino, né, que sempre é assim.
E ali as cruzes, né, simbolizando esses jogadores mortos. Tem a foto ali do Duílio com o Roberto de Andrade. Ó a torcida do Corinthians quando quer. Quando quer, consegue, tá vendo? Torcida do Corinthians unida, é o povo, irmão. Não tem diretoria, não tem ninguém que segure essa pressão. E tá de parabéns a todas as organizadas do Corinthians. Gaviões, Camisa 12, Pavilhão 9, Coringão Chopp, Estopim da Fiel. Cara, Fiel Macabra, parabéns a todos vocês aí que foram lá e fizeram barulho e deu... Vamos ver se vai dar resultado daqui a pouco, né? E o Luxemburgo pediu 10 jogos para a torcida do Corinthians para colocar a casa em ordem. E vai colocar, porque o Luxemburgo é muito bom. Tá ali, ó, o momento que o Luxemburgo vai até das lideranças ali das torcidas, líderes ali das torcidas. E o Luxemburgo vai ali bater esse papo ali com integrantes das torcidas organizadas do Corinthians. Tá? Luxemburgo que foi super bem recebido, depois cumprimentou toda a torcida do Corinthians ali. Olha lá, o couro vai comer. Olha lá em cima a faixa lá, o couro vai comer mesmo. Principalmente se essa equipe não reagir. Mas olha lá o Ivo lá no caixão lá, até o Luan, o morto ali, ressuscitou. Tá ali, ó, o Luxemburgo, a imagem mais próxima aí. Luxemburgo conversando com os líderes da torcida do Corinthians, pedindo além do apoio, e ele tem o apoio da fiel torcida. Tá aí, ó. Corinthians é do povo e não de empresários. Bando de ratazanas. Vai pra casa e aí não posso falar o resto. Vai pra casa do baralho. Aí, ó. Falei baralho, hein, gente? A torcida do Corinthians é fantástica, né, cara? Aí, ó. Ali os mortos. Alessandro, Duílio e Roberto de Andrade. Um já foi, né? Frequenta o CT, continua indo, não sei se ainda tá indo, mas estava frequentando o CT, já caiu. Falta só o Duílio e o Alessandro. Tá ali o André Sanches com a cartola ali na cabeça, né? O cara que manda no Corinthians. Aí joga com raça que a Fiel tá com você. E é o momento que o Luxemburgo sai ali. Ele sai e vai cumprimentar a torcida do Corinthians ali. Ele passa cumprimentando os torcedores do Corinthians que apoiaram e abraçaram o Luxemburgo. Aí o Luxemburgo entrando, e ali os portões fechados, a polícia ali prevenindo qualquer incidente, mas o protesto foi super pacífico, foi no diálogo, né? Foi no diálogo, super pacífico, a torcida do Corinthians foi lá, deu seu recado. Hoje, na Arena Corinthians, daqui a pouquinho, a gente já terminando aqui, já corre lá para a Arena Corinthians e vamos acompanhar como que vai ser a postura desse time aí. Eu acho que o Matheus Araújo joga, o Pedrinho joga, tá certo, Luxemburgo. É assim que você vai mostrar sua cara no Corinthians, colocando os meninos para jogar e colocando esses caras no banco. A única coisa que eu acho que o Luxemburgo ainda erra é colocar o Gil de titular. A zaga tem que ser Murilo e Bruno Mendes, meu irmão. O Bruno Mendes é muito bom jogador, Luxemburgo. Olha com carinho pro Bruno Mendes. Bruno Mendes é muito bom jogador. Coloca o Bruno Mendes ali para jogar com o Murilo, dá sequência para os dois, que eles vão arrebentar na zaga do Corinthians. Coloca esse Gil morto no banco de reserva, assim como você já colocou o seu Balbuena, Luxemburgo. É a única coisa, assim, se a gente puder dar um conselho, Luxemburgo. Coloca o Bruno Mendes para jogar na vaga do Gil.
Tá? Esse foi o protesto aí, tá aí o Luxemburgo, olha lá o Luan no caixão, ei Ivo, hein? Ivo, parceiraço aí, grande abraço aí pro nosso amigo Ivo aí, que está sempre ali nessas resenhas aí, o Ivo gosta dessas coisas, né? Tá ali o Ivo representando o Luan, morto. E tá aí, ó, Movimento Salve o Corinthians, clube de operário, roubado por empresário, fora ratazanas. Clube de operários roubado por empresários, fora ratazanas, tá aí, ó, fora ratazanas da equipe do Corinthians, e o Corinthians precisa mesmo. E aí, em novembro, a gente vai ver como que vai ser essas eleições, e tenho certeza absoluta que nosso amigo Augusto Melo vem para ser o próximo presidente do Corinthians, para colocar a casa em ordem, para organizar tudo isso daí, que o Augusto Melo já vai chegar com uma baita de uma pancada e responsabilidade nas costas, né? Porque vai ficar muita coisa aí nas costas dele, mas o Augusto Melo é muito bom, cara. O Augusto Melo é o presidente do povo, presidente do terrão, e tenho certeza absoluta que em novembro nós vamos comemorar, meu amigo. Augusto Melo, você como presidente do Corinthians, sabe que estamos na torcida, o programa Voz das Arquibancadas, apoia o Augusto Melo e vamos até o final, presidente. Pode ter certeza que é assim que eu já o chamo, presidente, porque eu tenho certeza que você será o presidente do Corinthians aí para resgatar essa diretoria, né? Montar uma nova diretoria e trazer o corintiano de volta, devolver o Corinthians ao corintiano, porque o clube é do povo. E é isso que o Augusto Melo sempre fala. Vamos devolver o Corinthians para o seu torcedor. E vai mesmo, e o Corinthians ainda vai dar muitas alegrias, mas precisa urgentemente acabar com essa corja que está lá há mais de 16 anos operando. E nós vimos ali caixão com foto do Roberto de Andrade, do Duílio, do Alessandro, do Andrés, que são as ratazanas aí, ó, dentro do Corinthians. Mas se Deus quiser, esse ano é o fim dessa gestão aí, desses caras de situação. É o fim do mandato André Sanches, era André Sanches, né, que já vem há 16 anos, tá sempre lá no Parque São Jorge, lá, né, inclusive na maior maldade, junto com o seu André Negão, que é outro rato que tá lá dentro do Corinthians, que é uma ratazana esse André Negão, junto com Mané da Carne, que é outro, que até chamou o Seedorf aí de negrinho, né, o caso de racismo aí dentro do clube, que também não foi tomado providência nenhuma, né? O Seedorf foi chamado de negrinho pelo seu Mané da Carne, que é outro rato, outra ratazana que tá lá dentro do Corinthians, tá? Mané da Carne, André Sanches, Duílio, Alessandro, Roberto de Andrade, esses caras todos, cara, são as ratazanas ali, mas se Deus quiser vai cair um por um, vão exterminar esses ratos. E pode ter certeza que quando o Augusto Melo entrar, meu irmão, é pé na porta e tchau pra vocês. O Corinthians será devolvido pro povo. E aí, agora falando um pouquinho aí já do Corinthians, que joga daqui a pouquinho contra o Fortaleza, vamos ver como que essa equipe reage, né, no campeonato, e a gente volta na quinta-feira para poder falar disso. E tem aí a chegada dos dois novos integrantes para a comissão do Luxemburgo, né, que já é conhecido aí da fiel torcida, que é um baita do cara, que é o Fábio Melo, e o auxiliar do Luxemburgo. Os dois vão dar uma palhinha aí, acompanha aí a chegada deles. Primeira passagem, primeiro um prazer imenso falar com vocês e contar um pouco de história, da vivência, da minha passagem por esse clube que virou meu clube de coração, porque foram 4 anos, de 98 a 2002. Já no primeiro ano fomos vice do Campeonato Paulista. No final do ano, campeão brasileiro. Aí, na sequência, veio outro campeonato brasileiro, outro paulista e um mundial de clubes, sem contar outras posições que ficamos e campeonatos que marcamos, tipo a Libertadores, né? Que chegamos à semifinal, a equipe nossa era muito forte, era Rincon, Vampeta, Luizão, Marcelinho, Edilson, Gamarra, nossa. Eu fiquei 10 anos fora do Brasil. Mas eu tenho a minha mão, minha característica, a minha exigência no treinamento é muito forte. Eu gosto de ver o atleta sair do treino sentindo que ele treinou de verdade. Isso é uma exigência minha
é o meu comprometimento com o treinamento. Eu vejo um grupo que tem potencial muito grande e uma resposta rápida vai acontecer. Mas para isso a gente tem que estar galgando passo a passo, subindo essa escada devagarinho, porque não adianta eu querer chegar lá em cima antes de eu fazer as etapas certinhas da velocidade, da força, da resistência, com cuidado. E vendo a resposta de cada um, porque a coisa mais importante é diminuir a lesão. Aqui não tem lesão, aqui não tem ninguém no DM, a não ser o Renato Augusto, que vem de uma cirurgia. O grupo está todo pronto para treinar no campo. E esse cuidado que eu tenho. Grande honra estar vindo trabalhar no Corinthians, né? A convite do professor Vanderlei, que é um mestre, né? Estou aprendendo muito com ele. A nossa relação, ela perdura desde 2017, quando ele foi para a China. Eu tinha acabado de sair da seleção brasileira e estava em disponibilidade no mercado. E ele me convidou para trabalhar com ele na China, fazer parte da comissão técnica. E desde então, né, depois dos trabalhos subsequentes dele, né, ele me levou para estar fazendo parte da sua comissão técnica. Um trabalho muito, para mim, muito especial, né? Eu sou um cara que eu acho que eu penso um pouco diferente do Vanderlei, acho que por isso que deu certo, né? E a gente tem uma sintonia muito legal, muito bacana, é muito fácil trabalhar com ele. Tenho dado suporte para ele na parte tática, na parte técnica, como um auxiliar técnico deve fazer, né? Então, tem sido assim desde então, de olhar para a base também, sempre estar procurando fazer essa interligação que ele gosta muito e dar o suporte para ele em todas as áreas, né? Todo esse suporte que a gente tem que dar para o treinador, né? Inclusive o Fernando também faz parte comigo, já integrei ele comigo, vai ser o cara do clube que, na minha concepção, tem que estar junto comigo ali, né, para me ajudar. A gente não faz nada sozinho e, consequentemente, dá esse suporte de informação, de trabalho de campo, de análise do adversário junto com a rapaziada do vídeo, que é muito importante, né? Então, fazer esse filtro todo para chegar no Vanderlei mais tranquilo, com a linguagem que ele gosta que eu fale para ele. Então, acho que isso é muito importante, né? Ter esse filtro, né, para chegar nele do jeito que a gente sabe que ele gosta e que ele pede para mim fazer. Então, é basicamente isso o meu trabalho junto com ele. Eu acho que isso daí tem sido... Tá aí, ó, Maurício Copertino, né, o novo auxiliar do Vanderlei Luxemburgo, e ali ele falando, né, do trabalho dele com o Vanderlei. Tem depois ali, para quem quiser assistir lá, entrar lá na TV Corinthians lá, tem a entrevista completa dele, e ele fala, né, de como que o Vanderlei trouxe ele, de que forma que eles se conheceram, muito bacana. E é um cara que fez questão de falar também do Lázaro, né, que eles querem o Fernando Lázaro lá do lado dele. E ali eu acho que o Corinthians acertou, porque o Lázaro não deu certo como técnico do Corinthians, mas o Lázaro é um cara que tem muitos anos de clube, muitos anos de Corinthians. E aí você tem que valorizar o profissional, né? Não adianta você... Eu sempre vou ser contra isso, você descartar as pessoas. Você descartar as pessoas como elas não significassem nada. Principalmente um cara que tem anos e anos de Corinthians como o Fernando Lázaro tem. Ele não deu certo como treinador, mas não é um cara para ser descartado como se fosse um péssimo profissional, porque ninguém vive uma vida inteira no Corinthians como o Fernando Lázaro tem dentro do clube, se não tivesse qualidades, né? Então, esse é o mal de muitos seres humanos, né? Eles descartarem as pessoas quando as pessoas, para eles, já não têm mais interesse. Na verdade, não olham nem para o lado do profissional, olham mais para os seus interesses próprios. Porque, infelizmente, é assim, né? As pessoas descartam. Então, eu sempre vou ser contra isso e acho que o Corinthians acertou em manter o Fernando Lázaro lá, porque do lado do Luxemburgo, pode ter certeza que ele vai aprender muita coisa legal também. Então tem tudo aí para formar uma comissão técnica muito forte. E ali nós vimos o Fábio Melo, né? Que, cara, ele é sensacional. Você viu que ele falou, eu gosto de colocar força. Então, ter certo, coloca esses mortos aí para jogar, coloca esses mortos para correr. Você entendeu? Acho que vocês só não vão conseguir fazer milagre com o Luan, né? Porque com o Luan não dá mais, entendeu? Mas
no resto dos jogadores, coloque esses caras para correr. E aí eu volto a falar, por isso que eu sempre defendi a vinda do Vanderlei Luxemburgo. Além do Vanderlei Luxemburgo ser um baita de um técnico e um dos maiores da história do futebol brasileiro, um cara vencedor no Corinthians, um cara que tem história no Corinthians, que quando chegou em 98, chegou perdendo 5 jogos e depois despontou lá campeão brasileiro. Acho que nem tenho certeza que o Corinthians não vai ser o campeão brasileiro, mas acho que com o Luxemburgo esse time vai brigar lá por uma próxima Libertadores, tem tudo para crescer na mão do Luxemburgo, mas a partir de julho precisa contratar, porque aí não dá para também o Luxemburgo fazer mágica, né? Não vai virar o Mr. M lá, fazer o time do dia para a noite lá, jogar bola sem ter um elenco de qualidade. E aí nós temos ali uma relação com o nome dos jogadores acima de 35 anos. Dá para colocar para a gente, o Eric, por favor? Obrigado. Tá lá, ó, elenco do Corinthians 2023, envelhecido. Tá certinho ali, ó, elenco envelhecido. Tá ali o seu Cássio, que se acha maior que o Corinthians, né? Que muitas vezes é arrogante nas suas entrevistas, principalmente quando ele falha e algum repórter vai questioná-lo que ele falhou, ele não gosta, né? Não gosta, o intocável. É outro, meu irmão, Luxemburgo, é outro que você logo também põe no banco, porque o Cássio não é maior que o Corinthians. Respeitamos a história dele, mas já deu também, ó. Vai procurar outros ares aí, ó. Volta pro Grêmio, volta pro PSG, vai encerrar sua carreira em outro clube. É um cara que não tá acima do Corinthians, não. Seu Cássio, que se tiver que colocar no banco, Luxemburgo, mete no banco também, pra dar a baixada de bola dele, pra ver se ele se torna um pouco mais humilde, porque de humildade esse cara não tem nada, tá? O Cássio não tem humildade nenhuma. Tá? Ele vem aqui, dá cara pra bater nas entrevistas, como capitão você tem que ir mesmo, você não faz mais sua obrigação, mas quando você falhar, e você vem falhando, porque goleiro de 2 metros de altura, que o jogador não chuta, você já tá no chão, o jogador ameaçou chutar, ele já tá aqui caindo. Faz igual o Dida, meu irmão, é aqui em pé, alto aqui, ó. Dida não tomava gol de cobertura igual você toma e uma série de coisas. Então seu Cássio não é maior que o Corinthians, tá ali ele com 35 anos já. Depois o seu Gil, zagueiro, que é outro, que tem que ser mandado embora, não tem que renovar nada com ele, você entendeu? Coloca no banco o Luxemburgo, 35 anos já deu, esse cara também no Corinthians enganando aí e ganhando um alto salário. Depois o Fábio Santos, que eu respeito a história do Fábio Santos, mas esse é o último ano de contrato também, não tem que renovar. 37 anos, Renato Augusto, esse sim é monstro, esse merece ficar. Paulinho, 34 anos, que é outro que tem que ir embora, que é outro enganando, ganhando R$1 milhão ali por mês, enganando no Corinthians. Seu Juliano, com 32 anos, e o Júnior Moraes, 36 anos. Esse nem precisa falar, né? Nem precisa falar. Tem que ir embora do Corinthians. Então essa é a relação desses jogadores aí do Corinthians acima da idade. Aí como que você vai ter um elenco com um monte de pereba dessa daí, lá no elenco? Com um monte de rato desses daí, mortos? Que é um bando de morto, né, esses caras, um bando de morto, um bando de cansado, que não representam a camisa do Corinthians, tiveram história, a gente respeita a história, só que o Corinthians é maior do que todos vocês vão passar e o Corinthians continua, e o Corinthians não pode ser refém desses caras, tá bom? Então, é isso, galera, estamos chegando ao fim, já vou levantar aqui e correr, porque eu vou pra Arena, tô indo pra Arena aqui do lado, vambora assistir o Coringão, e na quinta-feira a gente volta aí com o programa Voz das Arquibancadas, com muito mais futebol, e na quinta-feira aí a gente vai ter aí a confirmação, muito provavelmente aí do vereador daqui da cidade de São Caetano do Sul, Marcel, com a gente, corintiano, vai bater um papo com a gente aí, falar muito de Corinthians. Então espero vocês na quinta-feira, que Deus abençoe a semana de vocês, uma ótima semana a todos, fiquem com Deus e até quinta-feira, se Deus quiser, com a vitória do Corinthians, meu pai, uma vitória do Corinthians para alegrar o coração da fiel. Tamo junto, até a próxima.